Queridos, Deus colocou no meu coração o desejo de começar uma nova série que falasse algo, porque enquanto eu lia Coríntios, saltou aos olhos uma expressão de Paulo. E nessa expressão eu fiquei pensando, puxa vida, agora eu me alinhei mais uma vez a Paulo, porque às vezes a gente se sente exatamente como ele se colocou lá. E talvez você também vá perceber isso com a leitura. E isso me trouxe esse tema ao coração, corações abertos. Porque é sobre isso que Paulo estava falando. Muito embora hoje eu só vou dar uma introduçãozinha dessa parte de Paulo, e eu vou falar do nosso maior exemplo de coração aberto. Nesse mês inteiro de agosto, muito embora eu quero já avisar a igreja, que o próximo final de semana, o sábado e o domingo, eu e o pastor Mário estaremos em missão, indo ao sertão da Paraíba. Glória a Deus. Amém. Os irmãos lembram que nós tivemos uma oferta semana passada, já a divulgamos, né, no culto de quarta-feira, sobre cobrir, né, e a gente sabia que era muito difícil atingir o valor completo, mas nós fizemos uma oferta aqui e conseguimos R$ 8.056 para enviar para o sertão. Amém, irmãos? Essa igreja em Emas, que o pastor Fernando, Igreja Batista em Emas, e vou conhecê-lo pessoalmente, se Deus assim permitir. E também intencionamos, eu já estou agendado para pregar na igreja de Val e Dani. Amém? Domingo à noite estarei lá. Mas aqui a série vai continuar e vai ser uma bênção, porque pastora Nelly vai trazer uma palavra especial para os irmãos, dentro do mesmo tema. Vai ser um culto regido pelas mulheres aqui, as pastoras. Aí, é o Dia Internacional da Mulher. Não, tem isso não. Aqui a mulher também lidera. E é isso que a gente quer trazer no próximo domingo. Você vai trazer convidado, você vai trazer gente que precisa ouvir uma palavra sobre o que eu vou começar hoje. As mesmas linhas vão ser seguidas e nós temos muito a falar. Eu tenho muita coisa no meu coração para falar sobre esse assunto. E assim, a gente vê, irmãos, que na vida as pessoas têm fechado o coração. Essa é a ideia que eu quero trazer hoje para os irmãos perceberem. Parece que com o isolamento social, com as pessoas dentro das casas, aos poucos alguns voltaram já. E as coisas começaram a caminhar numa outra direção. Mas é muito fácil você perceber que o coração das pessoas se fechou para a vida social. Que o coração das pessoas, em muitos casos, claro que há exceção e a gente tem visto que há um mover contrário já. Mas as pessoas têm ficado mais isoladas. Eu até tenho escrito sobre isso também em algumas das devocionais. Sabe aquela coisa de abrir a casa para ir tomar um café? Você ter um coração aberto para receber. Você ter aquele momento onde você abre sua casa para um pequeno grupo. A gente vai estar falando sobre isso também. Porque isso é ter coração aberto. Coração aberto para amar. Os irmãos entendem? Tem gente que se fechou. Tem gente que até tem muito amor para dar. Está aí, o amor está aí. Só que não está, neste momento, executando isso. Se fechou. E nós precisamos ser essa força no mundo que vai levantar essa bandeira. A bandeira de abrir o coração. Como você puder abrir? Pastor, não posso fazer isso. Mas pode fazer aquilo? Faz. Então, que Deus nos dê estratégias, que Deus nos dê criatividade para fazer isso, demonstrar amor para as pessoas. Amar, corações abertos. E o tema base para mim é esse texto de Coríntios, que eu quero ler com os irmãos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, e os teólogos dizem que há 4 cartas aos Coríntios, 4. Nós temos na Bíblia 2.
mas 2 se perderam. E, na verdade, o que a gente tem hoje, a primeira carta aos Coríntios, seria a segunda carta. Se você ler atentamente, vai perceber que parece que já tinha sido escrita outra mesmo. E a segunda carta aos Coríntios, que nós temos na Bíblia, parece ser uma quarta carta, e não apenas a segunda. Também fica muito claro isso quando se lê a palavra. E aí, nessa segunda carta aos Coríntios, há essa expressão de Paulo, que me chamou a atenção. Vamos ler comigo? Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. E o verso 12 diz: nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. E o verso 13, ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Meus irmãos, isso é muito forte. Paulo aqui está mostrando que o sentimento que há no coração dele é diferente daqueles irmãos amados, que ele chamou de filhos, mas que ele detectava outra coisa naquele momento. E Paulo diz, olha, eu tenho um coração aberto para vocês, meu coração está aberto, mas isso não é o que eu sinto de vocês. Eu sinto de vocês coração fechado, o contrário. E Paulo trabalha, vocês são meus filhos. Paulo já havia ido a Corinto pelo menos 2 vezes. E lá em Corinto encontra, você sabe que no conteúdo das cartas, há frases de orientação, de disciplina, de organização, mas há um desabafo de Paulo. Os irmãos de lá questionaram, inclusive, o apostolado de Paulo. E Paulo se coloca como em defesa até do seu apostolado. Parece que havia falsos profetas na região e começaram a questionar Paulo. E o amor se perdeu um pouco. A unidade da igreja estava comprometida naquele momento. E Paulo faz essa lembrança. Olha, quero lembrar os irmãos que o meu coração está aberto para os irmãos. Vocês que estão botando limite, vocês que estão limitando até onde pode ir o nosso amor um para com o outro. E com isso, Paulo estava dizendo isso, que não limite. Fazendo essa avaliação introdutória, é o coração que se coloca para amar sem limites. E que se coloca em afeto, porque considera o outro uma relação pai-filho. Você tem pessoas assim na sua vida? Que você trata, porque aqui era o caso, Paulo não tinha filhos naturais lá. Ou seja, eram filhos espirituais. Eram pessoas que Paulo desenvolveu carinho, amor de pai espiritual. E começou a se relacionar com essas pessoas. E aí Paulo diz, vocês estão botando limite no afeto por mim. Não façam isso. Ora, como justa retribuição, falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Amém, irmãos? Essa é só uma introdução. Põe a mão no teu coração. Fecha teu olho. Faz uma oração. Senhor, esse é o início de uma série, Pai, de mensagens, para que nós tenhamos, Senhor, ao final desses domingos que seguirão, inclusive a partir de hoje, que o Senhor possa quebrantar nosso coração. Sabe, Pai, aqueles corações que foram, quem sabe, petrificados, aqueles corações que foram, Senhor, quem sabe, endurecidos pelo sofrimento, pelo momento que vivemos e que se fecharam. Deus, em nome de Jesus, eu peço, eu oro, a começar o meu coração, que o Senhor faça uma obra poderosa
nos restaure unidade, nos restaure a ideia de comunidade. E nos restaure, Senhor, o desejo de amar sem limites, amar de coração, de peito aberto para com o outro. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então hoje, nesse primeiro dia, dito tudo isso, eu quero trazer aonde tudo isso começa. Porque Paulo, muito antes de ter essa postura com os coríntios, ele, na verdade, ele se inspirou. Paulo percebe o amor de Deus. Paulo entendeu como nenhum outro. Se você ler a carta aos Romanos, se você ler Efésios, Colossenses, são cartas onde Paulo expressa com propriedade como ele entendeu esse amor, sabe? O amor de Jesus, o amor de Deus Pai. E tudo isso foi gerado pelos evangelhos, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos ir na fonte. Quem é a fonte de todo coração aberto, de todo amor para ser despejado em nós e através de nós? É o nosso Deus Pai. E aí, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos 3 versos. João capítulo 3, 3 versos conhecidos dos irmãos. E você pode recitar comigo o primeiro, todo mundo sabe de cor, né? Pode até fechar o olho e dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor, meus irmãos. Verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, amém, queridos. Sabe, nós percebemos nesses versos amor encharcado. Amor que é colocado e já foi tantas vezes falado. Por exemplo, um grande pregador de toda a história moderna que nós podemos ver, do século passado, foi talvez o maior pregador, Billy Graham. Billy Graham, por muitas vezes, foi dito dele que a mensagem dele era muito rasa, que só usava um versículo da Bíblia às vezes, e era esse verso. Olha, meu Deus do céu, que falta de entendimento, dizer que um verso desse é raso. É a maior expressão do Evangelho, em poucas palavras, de um verso que diz tudo o que nós precisamos dizer para o mundo. Deus amou o mundo, e é a razão. Ele começa explicando a razão de tudo, o porquê. O porquê de tanto amor. Deus nos amou de uma maneira tão grande, meus irmãos. E isso nos alegra o coração, porque o amor, ele vem de Deus. Porque o amor é uma dádiva de Deus. E esse amor que foi revelado, e alguém já disse que amar, é possível você dar sem amar, né? Cantamos isso com Asaf. É possível você dar sem amar. Mas amar sem dar é impossível. Porque quem ama se doa. Porque quem ama dá para o outro. Porque quer compartilhar de si, do que o outro, vê a necessidade do outro e vai em busca de ajudar o outro. É o coração aberto. Então, meus irmãos, a maior expressão de um coração aberto é a expressão do Pai. E nós precisamos imitar o Pai. Sabe, a essência do cristianismo está nisso. A essência do cristianismo está em reconhecer Cristo como o centro de tudo e a obra dele como única e suficiente razão da salvação. E que isso
nos impulsiona a amar o mundo, a pregar a sua palavra, a viver para servir os outros, a amar como Ele amou. Se não estamos fazendo isso, é porque estamos falhando no processo. Nós precisamos entender que o nosso chamado envolve isso, envolve o amor, envolve amar. E Ele quer essa maior expressão, nosso maior exemplo. E Romanos capítulo 5 diz que, mas Deus prova. É um atestado, é uma forma de Deus comprovar aquilo que falou. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o que ainda, irmãos? Pecadores. Porque assim, eu vejo pessoas que fazem coisas pelos outros. Eu vejo pessoas que até se doam de uma maneira muito forte para com os outros. E pessoas que se animam para servir o outro. Mas dar a vida pelo outro é um passo muito grande. E dar a vida, literalmente, como Jesus deu, é um passo que você não vê uma pessoa se animando para fazer. Mas, mais profundamente do que isso ainda, é de dar a vida por quem não merece. É dar a vida por aquele que ainda peca contra você. Meus irmãos, vamos ser verdadeiros? Aquele que fala mal de você, o que é que você quer fazer? Às vezes você quer dar um bufete, né? Aquele que fala nas suas costas. Aquele que é contra você, politicamente. Meu Deus, como isso está em vigor, né? Ainda ontem conversava com um casal, as dificuldades que a gente vai enfrentar. Eu estou, sinceramente, olha, a última eleição, o que nós vimos foi algo terrível. Eu não sei você, mas a minha vontade é de sair das redes sociais por um tempo. Quando voltar a eleição, mas é terrível. É terrível o nível de ódio que as pessoas estão um com o outro, por conta de um assunto político. Eu sei que política é importante, claro. E é um desafio a gente conseguir dialogar, porque está cada vez mais difícil nesse mundo, o diálogo. Então, dar a vida, sabe, por aquele que é contra você politicamente. Você imagine só, se Bolsonaro daria a vida por Lula. Pegou pesado, não foi? Agora imagina se Lula daria a vida por Bolsonaro. Aí eu pergunto, eu não posso ter um ídolo desse. Sinto muito você que é politicamente forte, partidariamente. Sinto muito. Eu tenho o meu Senhor Jesus. Ele é incomparável. Ele é incomparável. A minha bandeira é Jesus. É quem eu vou pregar o resto da minha vida. É quem eu desejo falar para o mundo todo. Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Morreu por você. Você entende o que às vezes você está fazendo com tanta besteirada na política? Pelo amor de Deus, muda o teu discurso. Entende isso. Fala de Jesus para as pessoas. Fala a palavra de Deus para as pessoas. Eu não vou cansar de dizer isso, irmãos. Porque isso é que nos impulsiona. Não perde teu tempo com porcaria, com lixo. Pelo amor de Deus. E aí eu vi uma coisa linda essa semana. Porque se nosso exemplo de amor, de coração aberto, coração que aquece, pelas pessoas, pelo mundo, é o nosso Deus. E aí a expressão maior é quando Ele envia o seu filho e o filho morre. Aí eu estava lendo um comentarista
da palavra, da NAA, e ele dizia assim, a Mishnah judaica, né, a tradição oral judaica, no Berakot 5.5, mostra um conceito familiar e comunitário para a vida judaica, de que o mensageiro, e se lembre que o contexto da palavra era judaico, né, que o mensageiro que é enviado, aquele que é enviado é semelhante àquele que o envia. Esse é um conceito que está na Mishnah. Ou seja, aquele que eu envio como um embaixador meu, ou para cumprir uma missão que eu estou fazendo, ele equivale a ser eu indo. Isso é uma ideia interessante, inclusive para as embaixadas, porque o embaixador brasileiro lá em um país da Europa, ele representa o Brasil. Só que, perceba, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Ele enviou o seu Filho. Então, na cruz, havia também ali a expressão de um Pai, o Deus Pai. Hoje, dia dos pais. Sabe, e você percebe porque, como Deus Pai enviou Jesus, seu Filho, e na cruz Ele morreu em substituição a mim e a você. Ali também representa o Pai, o amor do Pai. Porque o envio é essa comunicação, essa ligação. Era o Filho, mas era também o Pai enquanto enviou. E o Pai estava ali representado, o Pai estava representado na cruz. Ele enviou o seu Filho, o seu melhor. Sabe, ter coração aberto é você dar o seu melhor. Esse é o exemplo do nosso Pai. O que é que você pode fazer para o irmão que está tendo dificuldade? O que é que você pode fazer para aquela pessoa que está com realmente uma dificuldade em área X? Qual é o seu melhor? Porque se eu não dou o meu melhor, eu não estou imitando Cristo. Eu não estou imitando o Pai. E aí eu quero rapidamente dizer 3 coisas muito importantes. A primeira delas está aí. Deus é bom. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Deus é bom. Mas olha, mas você disse muito baixo. Vamos dar um grito bem grande mesmo. 1, 2, 3. Deus é bom. Que você não esqueça disso. E aí eu fui começando a perceber, e você vai lendo um pouco os comentários, e você vai percebendo como Deus é bom. Gente, eu fiquei perplexo com a bondade de Deus na expressão. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Eu quero, talvez você já tenha sabido disso e ouvido isso tantas vezes, que Deus é bom. Mas eu quero que hoje você incorpore isso em você. Sabe por quê? Eu não sei. Mas eu não sei se é uma impressão minha. Há pessoas que não assimilaram isso. Eu já atendi em gabinete, não foi uma nem 2 pessoas que expressaram isso de algum modo. É como se Deus não fosse bom. Ah, pastor, Deus é bom para fulano, Deus é bom para cicrano, mas é como se Ele tivesse me esquecido. Será que você já se sentiu assim? É como se lá no fundo, porque nós estamos sofrendo, nós colocássemos na nossa alma um sentimento de que Deus não é bom. Que pai bom é esse que faz você sofrer? E há questionamentos do mundo, do ateísmo, em relação a isso. E a gente sabe que quem, nesse sentido do sofrimento do mundo, é o pecado. É o pecado, não é Deus quem coloca. Deus não é a única razão de provações. Às vezes são os nossos erros mesmos. Os nossos erros nos levam a sofrer. Às vezes as nossas escolhas más
nos levam a sofrer, e você fica dizendo, Deus não é bom não, está vendo que ele está sofrendo? Foi tu, rapaz, que entrou nessa. Foram teus erros que te levaram aí. Isso é consequência do teu erro. A gente às vezes não separa as coisas, mas eu quero falar de Deus ser bom. O que isso implica, sabe? Porque Deus não está brincando conosco não, irmãos. Quando a palavra, o Salmo 100 diz, porque o Senhor é bom, de eternidade em eternidade Ele é bom, a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Você sabe o que é isso? Deus ser bom, eternamente bom. E aí eu quero que você entenda o que é bom. Essa palavra toube, que está lá no original hebraico, do Salmo 100, ela traz a essência do sentimento, do sentido do que é bom. Perceba o que é bom. Deus é bom como algo assim que eu vou dizer. Agradável aos olhos. Você já viu, por exemplo, uma moça linda. Pense numa moça linda. Pensou já numa moça linda? Olha para o lado para ver se está aí junto de você a moça linda. De repente está, né? Aí você pensa numa moça linda e você diz, que beleza, que moça linda. E não é agradável aos olhos você ver uma moça linda, um rapaz bonito. Olha assim para o pastor, bonitão. Minha mulher já ia dizer, eita, a autoestima está alta demais. Mas você olha para uma pessoa linda, você não fica achando interessante? Rapaz, é legal, né? É bom você olhar para uma pessoa bem bonita, agradável aos olhos, é bom. Aí, você pega agradável ao paladar. Pensa no pudim, aquele pudim maravilhoso de Evandro e Rebeca. Aquele pudim maravilhoso, qual a sobremesa que você gosta? Pensa aí. Perfeito, o pudim perfeito. Aí você prova e o paladar, aí você diz, meu Deus, que coisa boa. Essa sensação do bom. Deus é bom. Aí eu quero mais. Agradável ao cheiro. Aí você vai, pega o Blue de Chanel. Meu Deus, que perfume. Está aí a dica, viu? Se você quiser me dar um presente. R$1.000 é nada, não. Gente, o Blue de Chanel, você põe... Meu Deus do céu, esse perfume foi feito no céu. Ele é bom. Ao cheiro, bom. É a mesma expressão. Quando a Bíblia vai usar uma coisa que é boa. Boa, é a mesma expressão que está lá. Aí mais, eu vou encharcar você do que é bom, para você entender que Deus é bom. Agradável como a sombra de uma árvore. Aí você vai num clima desértico, sabe? Pensa aí no sertão. O sertão, o dia mais quente do mês de janeiro. 46, 47 graus, na sombra está dando isso. Aí você pega e vai para debaixo de uma árvore. O vento começa a vir, liga o ar-condicionado no canto lá. Aí você diz, meu Deus, como aqui está bom. Bom. Agradável como a felicidade. Bom como a prosperidade. Bom como uma festa memorável. Aí você pensa aí, você foi numa festa na sua vida que você disse assim, meu Deus, o casamento mais lindo que eu fui na minha vida, tudo perfeito, foi muito bom. E a roda de conversa com os amigos, que fazia tempo que a gente não via, conversamos até não sei que horas, a comida estava perfeita, e não sei o quê, papapá. Bom. O que é bom? Deus é bom. Deus é bom. Uma viagem que você foi e você disse assim, meu Deus, foi inesquecível, estava a família toda, foi perfeito, que lugar perfeito nós somos, foi muito bom. Deus é bom. Aí, você olha para a criação,
uma cachoeira linda, perfeito, num dia quente, você entra embaixo da cachoeira e você está lá se refrescando, caindo, tudo aqui em cima e você diz, que bom, Deus é bom. Aí você come uma maçã. Eu tive o privilégio, irmãos, de tirar uma maçã da macieira. Fui numa plantação de maçã uma vez. Tirei, escolhi a mais bonita, que diziam que era a mais doce, e eu peguei e pus já na boca, né? Crá! E aquela coisa doce, uma maçã, uma beleza da criação de Deus, porque Deus olhou e viu que tudo era bom. Então a criação de Deus é boa, é bíblico isso. E aí você pega e você vê que perfeição aquela árvore, que perfeição aquela maçã. Deus é bom. Cansou já? Eu não. Não cansei porque Deus me fez refletir sobre a bondade. Para a gente jamais esquecer que Ele é bom. Quando você disser, essa coisa aqui é muito boa, sabe? É muito bom viver muitos anos, né? É muito bom? Deus é muito melhor. O que você tiver de referência, de ser bom nessa vida, nessa terra, a coisa que você disse foi a melhor coisa da minha vida, foi casar com essa mulher, foi casar com esse homem. Foi bom? Deus é muito melhor. Deus é muito bom. Não se esqueça disso. Quando o mundo quiser dizer a você que Deus não presta, que que Ele esqueceu de você, que Deus não é bom, é uma mentira. Porque Deus é bom. O Salmo 100, verso 5 diz que eternamente Deus é bom. A sua misericórdia se renova. E de geração em geração, a sua verdade. Não aceite menos do que isso na sua vida. Deus é bom. Amém? Como se não bastasse, porque Ele é bom. Ele nos dá boas dádivas. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom que é perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra alguma de variação. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus é bom. E como se não bastasse por Ele ser bom, Ele também nos dá boas dádivas. Mas é mais do que isso. Na verdade, o que a Bíblia está mostrando é que toda boa dádiva vem dEle. Você recebeu alguma coisa de boa na vida? Recebeu? Foi Deus que lhe deu. Pastor, você não sabe que eu trabalhei, dei duro? Foi fruto do meu trabalho? Meu amigo, quem te deu saúde para trabalhar? Quem te botou naquele emprego? Quem te deu capacidade para estudar? Para você conseguir passar no concurso? Para fazer o que for? Meu irmão, minha irmã, hoje entenda isso. Deus é bom. E tudo que é de bom vem dEle. Porque Ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Você ainda acha o contrário? Você ainda tem dúvida nisso? Porque eu posso passar muito tempo ainda falando como Deus é bom. Mas a segunda coisa que eu quero dizer hoje, se Ele é bom, Deus também é nosso Pai. Dia dos Pais, eu não tenho mais meu pai terreno, ele está em algum lugar com o Senhor, a gente sabe da fé que ele tinha, e eu creio que eu vou me encontrar com ele. Me fez muita falta o meu pai terreno, muita, ainda me faz. Mas eu me lembro que Deus é nosso Pai. Quando você achar que você está só no mundo, se lembre, Deus é bom. Se lembre, Ele é seu Pai. E ser pai
implica em muitas coisas. Primeiro que ele nos gerou, a palavra lá, ainda continuando Tiago 1, que diz que, verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A palavra lá, apequiesen, é literalmente deu à luz. Deu à luz. Por isso nós somos filhos. E é interessante, é a mesma palavra de uma mulher parir, de uma mulher ter o filho. Ser gerado espiritualmente por Deus é como você nascer de novo e a mulher dá à luz a você. É uma nova vida, só que espiritual. Agora num outro nível. João capítulo 1, verso 11 a 13 diz assim: ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Ah, pastor, mas nem... É como diz o ditado popular, eu também sou filho de Deus. Opa, não é bem assim não. O que a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, é que todos podem até ser criaturas de Deus, foram criados imagem e semelhança de Cristo, como ser humano em si. Mas filho de Deus, filho espiritual de Deus, é considerado esse, que recebeu Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus na sua vida? Então você é filho. Então você é filha. E isso te eleva. Olha, isso te dá outras qualidades. Aí o texto continua e diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você sabe que você nasceu de Deus. Você tem uma nova natureza. Você não é filho mais deste mundo. Você nasceu espiritualmente e foi gerado em Deus. Viva agora para Ele. Se relacione como um filho dEle, porque você foi gerado por Deus. Gálatas capítulo 4 diz, verso 4 em diante: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Meus irmãos, nós somos herdeiros do mesmo modo que o Senhor Jesus. E aí você vai encontrar em outros trechos que juntamente com Ele somos co-herdeiros. Há também essa descrição com Cristo. A herança espiritual que já falamos, inclusive domingo passado. E falamos sobre ser filho adotivo. E os irmãos sabem, né? Que no contexto romano, filho adotivo era muito mais forte do que um filho natural. E é interessante, eu me lembrei depois de um filme, o filme é Príncipe da Pérsia. É um filme de aventura secular, mas é interessante isso. Ele é um menino de rua, ele está solto na rua, perdeu os pais. Isso dá um spoilerzinho, mas é bem interessante. E ele é encontrado pelo rei. Quando ele tinha roubado uma maçã, e na cultura local ia ser arrancada a mão dele. E aí o rei está na rua nesse momento. E o rei o pega, e o adota, e o ama. E no desenrolar da história você percebe o carinho do rei com o filho. Filho adotivo. É isso que Deus fez conosco. Nos pegou para a adoção. E num nível muito mais amplo do que o nosso contexto de adoção.
filho. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Sabe, gente? Não vive em temor. Se você é filho, e é isso que Paulo está falando aos Romanos, se você é filho, se lembre, você já tem uma herança eterna. Você foi gerado em Deus. Por que viver em temor? Se Deus é teu pai, se Deus é bom, e Ele é teu pai, Ele é o Senhor do universo, por que eu vou viver em temor? Sabe, quando o temor vier ao seu coração, sei lá, pela dificuldade que você tem vivido, pelo problema que você tem passado, seja lá o que for, se lembre, eu tenho um Espírito em mim, Espírito Santo, que clama, o Espírito Santo clama, Abba, Pai. É o Espírito de adoção de filhos. Por fim, meus irmãos, se já sabemos que Deus é bom, se já sabemos e entendemos e incorporamos que Deus é bom e Ele é nosso Pai, Ele é o nosso exemplo maior, mas Ele é o nosso Pai, um Pai que é bom, um Pai que cuida de nós, isso é libertador, não vou viver em temor, nada vai me faltar, meu irmão, nada vai te faltar, o Senhor cuida de você, porque Ele é Pai, Ele é Pai. Entenda isso, o teu futuro, a tua vida, está nas mãos do teu Pai. E Ele te ama. É essa a última coisa. O Pai nos ama. Deus Pai nos ama. Deus é bom. Deus é nosso Pai. E Deus nos ama. Isso é libertador também, porque se Ele amou o mundo de tal maneira a dar seu Filho. E se você percebe, e você faz uma avaliação maior do que Ele fez na cruz, colocando Jesus, enviando Jesus para ir à cruz. O Deus que não poupou o seu Filho, é o que Paulo escreve também aos Romanos. Deus não poupou o seu Filho por nos amar. O que Ele não nos dará? Não, você não entendeu. Deixa eu lhe explicar melhor. Você entende que um pai pega o seu único filho e por amor a você, que está me ouvindo, por amor a mim, por amor a você, Ele pega o seu filho e coloca na cruz para morrer. Se Ele deu o que Ele tinha de maior valor, o seu filho, por nos amar, o que esse pai não pode fazer por você? Aleluia, aleluia. Por isso, meu irmão, paz no coração, paz e entendimento da graça, da misericórdia de Deus que nos acompanha, do amor de Deus por nós. Isso deveria nos invadir a cada momento, a cada instante, e nós vivermos para a glória do Pai. Nós vivemos livres, sem temor. E aí Jesus ilustra isso para nós. Jesus diz assim, Mateus 7, peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês acharão. Jesus está falando, no Sermão do Monte, eu preguei sobre isso. Batam, e a porta será aberta para vocês. Vocês estão entendendo isso? É para pedir, é para orar, é para buscar, e a porta vai ser aberta, porque você vai bater, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês,
que está nos céus. Deus é bom. Esse Deus que é bom, Ele também é nosso Pai. E Ele não é simplesmente um Pai e apenas um Pai bom, apenas, é como se fosse pouca coisa. Mas tem outra coisa, Ele nos ama. Isso quer dizer amor direcionado, bondade direcionada para nós, para mim e para você. É bem verdade que nem tudo que a gente pede, a gente vai receber, porque há plano de Deus nisso. Existe uma vontade de Deus, irmãos. Mas a palavra diz para a gente pedir, para a gente orar, para a gente se colocar diante dEle. Ele tem um propósito em tudo, então, se você confia plenamente em Deus, você vai orar, você vai entender que Ele tem o coração aberto para nós. Tudo começa nele, o coração aberto começa nele. Temos um Pai que é bom, todo-poderoso. Por que nos desesperar? Por que viver atemorizado? Isso deveria nos levar mais à oração. Eu quero concluir, e com isso já chamo a banda aqui. Quero concluir com algo que é uma letra de uma canção. Eu respeito muito esse cantor americano, salvo engano americano, Chris Tomlin. E ele fez essa música e diz que ouviu muitas histórias, como alguns veem Deus. Essa expressão de ver, como cada um vê, e as pessoas veem diferente Deus. Por isso que eu lhe convido, você ver Deus que é bom, que é Pai, e que é um Deus amoroso. E aí, mas ele ouviu uma doce voz na escuridão, que diz que se agrada de mim, que nunca eu estou só. Olha que tremendo, irmãos. Essa canção é muito linda, porque Ele é o bom Pai. O bom Pai, isso é quem Ele é. E nós somos amados por Ele. Isso é quem nós somos, filhos amados. Por isso nós vamos cantar. Você vai ficar em pé. Cantar essa música como uma oração cantada para Deus. E glorificar a Deus assim. Em seguida, não saia. Temos algumas coisas lindas para acontecer aqui hoje.